Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista. E na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Uau! Incrível esse trecho. Esse é um trecho de um discurso de um ex-presidente americano, que eu não ouso falar o nome dele aqui para vocês, gente, porque todas as vezes que eu falo errado, eu pago o mico. Então, ele vai estar escrito em algum lugar por aqui. É bem melhor você ler do que eu falar e falar errado. Mas esse trecho desse discurso, quando eu li pela primeira vez, ele fez uau em mim. Porque ele fala exatamente do maior empreendimento que eu e que você fazemos, recebemos, ganhamos de Deus, que é a nossa vida, que é viver. Viver, de fato, é um grande empreendimento. E de nada adianta a gente ter realização, ter sucesso nos nossos negócios, se a gente fracassar no nosso maior empreendimento, que é a vida, que é viver. Olá, eu sou Carmen Jesus, eu sou aqui do Paraná, eu moro numa cidadezinha aqui no interior, chamada Marialva, bem simpática, por sinal. E eu ajudo as pessoas a despertarem o seu poder pessoal, através da inteligência emocional, espiritual, expandindo a sua consciência para que elas tenham recursos, tanto internos quanto externos, para conquistar os seus sonhos, seus objetivos e ter uma vida plena. E para mim é uma honra, uma alegria estar aqui falando com vocês. Aliás, eu quero reconhecer os organizadores desse evento. Muito obrigado, fica aqui a minha gratidão a vocês que estão organizando esse movimento tão bonito, né? Onde coloca a gente dentro de uma ação muito maior do que a gente sequer pode imaginar. Então, a minha gratidão, muito obrigado, e fica aqui registrado a honra que eu tenho de estar falando com vocês. Qual é o objetivo dessa conversa? Qual é o objetivo dessa palestra? O meu objetivo é te trazer estratégias, recursos, para você começar a entender, a gestar, começar a entender não, porque a maioria de nós já está num processo, né? De evolução, de desenvolvimento, senão não estaríamos aqui. Mas recursos, estratégias para você se lançar nessa arena da vida. Porque se a gente olhar bem para toda essa questão de empreender e empreender principalmente a vida, se a gente não se lançar, se a gente não se envolver, se a gente não se entregar a ela por inteiro, eu não sei se no final dessa jornada a gente vai chegar lá, olhar para trás e achar que valeu a pena tudo que fizemos, né? Então, de nada vale o homem conquistar o mundo se ele perder a sua alma, se ele perder a sua vida. Por isso, o tema dessa palestra é: permita-se brilhar. Desperte todo o seu potencial. Uau, cara! Que potencial, Carmen? Todos os seus recursos. Permitir-se brilhar é expressar para o mundo a sua autenticidade. Quem de fato você é. É você ocupar o seu lugar, o seu espaço no mundo. É você trazer à tona o melhor de si, né? O brilhar aqui é os nossos pontos fortes, é o melhor de nós. Mas, para que a gente desperte o nosso potencial, para que a gente expresse a nossa voz, para que a gente se aproprie da nossa real beleza, para que a gente se aproprie de quem de fato a gente nasceu para ser, primeiro tem um passo que é fundamental, que é importantíssimo, que não tem negociação. Que se nós não fizermos essa nossa aventura na arena da vida, essa nossa luta nesse jogo da vida, ele pode, infelizmente, fracassar. Por quê? Porque sem esse passo, a gente não se coloca inteiro.
a gente não se coloca diante dos riscos, dos intempéries, das adversidades que porventura venham a acontecer nas nossas vidas, a gente se recua. E recuados na zona de conforto, a gente não experimenta a vida como deve ser experimentada. Que passo é esse? É o permitir-se. Olha só, a negociação mais difícil que a gente precisa fazer nesse nosso mundo, nesse universo de empreender, é negociar com a gente mesmo. É a negociação mais importante, mais necessária, é a gente convencer a nós mesmos de que nós estamos no caminho que devemos estar, de conquistar a vida que nós queremos conquistar. Então, se permitir é isso, é abrir espaço dentro de mim, para mim estar inteiro na arena da vida, para mim me expor não apenas à vitória, mas também aos fracassos. Porque nessa arena da vida, não é verdade, que a vida ela é uma dança, né? E ela está o tempo todo dançando, ora com fracasso, ora a gente está dançando com a vitória. E se a gente se prender a esses pontos, ou é vitória ou é fracasso, a gente se bloqueia. Então, a gente precisa se permitir entrar na arena, sabendo que, seja a vitória, ou seja, o fracasso, em ambos a gente não perde, a gente ganha. A gente sempre vai aprender alguma coisa e a gente pode sempre sair de alguma situação muito, muito melhor do que a gente entrou. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nessa palestra. Te trazer estratégias, passos que vão te ajudar na negociação com você mesmo. E isso eu tirei desse livro aqui, eu preciso reconhecer, né, o livro que é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do William Ury. O William Ury é um dos maiores especialistas no mundo em negociação. E ele diz claramente aqui nesse livro que o nosso maior inimigo é a gente mesmo. E quando a gente consegue chegar ao sim com a gente mesmo, quando a gente consegue se permitir viver, experimentar, alcançar o sucesso, fazer com que os nossos sonhos se tornem reais, se a gente consegue chegar ao sim com a gente mesmo, com relação à nossa vida, aos nossos negócios, ao nosso empreendimento, seja do nosso negócio ou da própria vida, a gente consegue chegar a 3 grandes realizações. A primeira delas, a realização interior, ou seja, a paz interior, é estar realizado com a gente mesmo. Porque de nada adianta a gente ter sucesso, dinheiro, ser bem-sucedido, se a gente perde o nosso maior empreendimento, que é a vida. De nada adianta. Então, essa paz interior é que dá a nós, de fato, a certeza de que nós estamos no caminho certo. Então, chegar ao sim com você, conquista a paz interior. Conquista também o outro, o seu relacionamento com os outros, com seus clientes, com seus familiares, com a pessoa que você ama. A partir do sim com você mesmo, você chega ao sim com as outras pessoas. Olha que legal. A gente vive batalhando aí para vender os nossos produtos, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, está tão difícil conquistar os nossos clientes, mas a partir do sim com você, você pode chegar ao sim com seus clientes, com seus amigos, com seus familiares, com a comunidade num geral. E a terceira grande conquista é a conquista com o todo, né? É o permitir-se brilhar com todo o nosso potencial. É ser aquilo que nós nascemos para ser. A conquista com o todo é quando eu consigo viver o meu propósito, a minha missão de vida e fazer a diferença neste mundo. É estar em harmonia, em concordância, é estar conectado comigo, com o meu ser superior, com todos os demais. Uau! Isso não é demais? Será que não é isso que é viver com ousadia? Será que é isso que você está buscando? Essa completude, essa plenitude? Eu imagino que isso seja plenitude. E no livro, o autor nos dá 6 passos, ou 6 estratégias que vão nos ajudar a chegar ao sim com a gente mesmo
e com os demais, com o nosso negócio, com a nossa vida. Você quer ouvir? Topa? Vamos lá? Então tá bem. Primeiro eu preciso dizer uma coisa, a gente vai passar por todo esse processo, obviamente que aqui no tempo que a gente tem, a gente não consegue adentrar com profundidade em cada uma dessas estratégias, mas isso já é para você ir abrindo a mente, tendo insights daquilo que você precisa fazer para melhorar a sua condição externa. Né, para melhorar a interna e refletir na sua condição externa. Alguns desses pontos que eu vou falar aqui, obviamente, eu acredito que nas outras palestras que estarão aqui, eles também serão contemplados e talvez de uma forma um pouco mais profunda e específica. Mas aqui eu quero te dar os 6 passos para você chegar ao sim com você mesmo e conquistar uma vida plena, feliz, saudável, com alegria, com propósito, com significado e passar a enxergar o mundo muito mais colorido e divertido, né? Então vamos lá, olha só, quando eu olhar para baixo é porque eu estou lendo aqui, tá bom? Primeiro passo é você se colocar no seu lugar, tá? A gente, quando está conversando ou numa discussão com alguém, você já disse, você já ouviu alguém dizendo assim, puxa vida, fulano, coloca-se no meu lugar. Já ouviu alguém dizer assim? Então, é exatamente isso que você vai fazer. Por que a pessoa fala isso para a gente? Ela está dizendo assim para nós, olha, sinta o que eu estou sentindo, né? Veja o que eu estou vendo, viva o que eu estou vivendo. Colocar-se no seu lugar é você tomar a posição, a postura de observador. É observar os seus sentimentos, é observar as suas emoções, é observar o que se passa dentro de você. É você sair da condição de autocrítico, porque a gente é tão crítico, né? A gente está sempre se apontando. Eu costumo dizer que dentro de nós tem sempre dois personagens terríveis, um autocrítico e um juiz, né? A gente está sempre se criticando e sempre se julgando. E desses 2 nasce um terceiro que é a vítima, né? A gente está sempre se colocando ali na condição de vítima. Mas se colocar no seu lugar é você fazer um caminho, um processo de autoconhecimento. Quem de fato é você? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Uma coisa que é muito comum, que às vezes a gente pergunta, e a grande maioria das pessoas não sabem responder, é quais são as suas reais necessidades? Qual é o teu grande porquê? Por que você quer conquistar sucesso? Por que você quer empreender? Qual é a sua necessidade? O que você, de fato, quer conquistar com isso? Sabe por quê, gente? Porque, às vezes, e eu vi isso num caso aqui na minha cidade, com pessoas muito próximas a mim, que essa pessoa ela tinha um sonho, que ela lutou por esse sonho 9, 10, 11 anos. Quando finalmente o sonho chegou na sua mão, essa pessoa teve depressão. Por quê? Porque ela sonhava com o palco, né? Ela vislumbrava o palco, ela desejava e ela não tinha clareza da sua real necessidade. Quando o presente veio, ele veio com os bastidores, né? E os bastidores a gente conhece muito bem, não é tão bonito quanto o palco. Então, por isso que é tão importante para você chegar ao sim com você mesmo, saber quais são as suas reais necessidades. O que você quer, o que de fato você busca, o que de fato você procura, né? E isso, se colocar na condição de observador, de observar as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, não é muito fácil. Na minha vida, principalmente, é o seguinte, eu venho de uma família matriarcal, né? É uma família liderada por mulheres. Então, os maridos fizeram filhos e ficou a mula, vazou, foi embora, pegou a BR. E as mulheres acabaram assumindo ali os filhos, as despesas da casa e tudo mais. E a minha mãe sempre se apresentou uma pessoa muito forte, uma fortaleza. E ela me ensinou a ser assim também. Inclusive, a gente tinha na minha família uma crença, uma frase que a minha mãe e as minhas tias sempre repetiam. É preciso lutar com unhas e dentes para sobreviver nesse mundo. Não para viver, para sobreviver. Então, para mim, fazer esse exercício
de observar dentro de mim era muito difícil, porque eu aprendi desde cedo a engolir o choro, a não sentir, a não revelar as minhas emoções, a ser uma fortaleza, ou seja, uma pedra, né? Nada pode entrar e nada pode sair. Então, todos os sentimentos, eles precisavam ficar muito guardados e escondidos. Então, escrafunchar aqui dentro, cavar aqui dentro de mim para descobrir, para mim fazer essa questão de me colocar no meu lugar, foi muito difícil. Eu confesso a vocês que eu ainda estou nesse processo, mas é maravilhoso, é libertador. Então, para se permitir ser feliz, ter sucesso, alcançar os seus objetivos, empreender de uma forma que seja leve, divertida e lucrativa para você, você precisa se colocar no seu lugar, se observar. E aí, isso dá condição para uma segunda estratégia, que é desenvolver sua Batman interior. O que é isso, Carmen? Isso é o seguinte, é muito comum para nós, e eu fiz muito isso, colocar culpa nas pessoas, nas situações, no governo, na falta de dinheiro, viver essa lamúria, essa reclamação, essa vitimização, e não nos responsabilizarmos por nós, pelas nossas necessidades. Lá no primeiro passo, eu disse que a gente observa para entender, compreender quais são as nossas reais necessidades. Quando você compreende quais são as suas reais necessidades, você vai parar de terceirizar a sua felicidade, o seu sucesso, para os terceiros, para a crise, para o governo, para o mercado, para os clientes, para as oportunidades. E você vai passar a desenvolver você mesmo a responsabilidade para alcançar, por suprir em você a sua necessidade. É a autorresponsabilidade. Tem uma palavra na Bíblia que é muito clara sobre isso. Né? A palavra diz assim, de Deus não se zomba, o homem colhe aquilo que ele planta. Ou seja, você é responsável pela vida que você tem hoje. As suas escolhas, as suas decisões de fazer ou de não fazer, de entrar ou de não entrar na arena da vida, de ter medo, de afastar ou de ir adiante, se jogar no jogo, criaram a realidade que você vive hoje. Se foram as suas escolhas que criaram a sua realidade hoje, são essas mesmas escolhas, são também as escolhas, não as mesmas, né? Outras escolhas, obviamente, que vão fazer com que você crie uma realidade diferente para você. Olha que maravilhoso, né? Quando eu consegui entender que eu me sentia inferior, rejeitada, que eu sempre seria subalterna a tudo, que para mim sempre sobraria o camarote, nunca seria o palco, porque eu era negra, eu era pobre, né? Eu sempre me contava aquela história, nossa, na minha casa ninguém nunca foi alfabetizado, que é uma verdade, né? Eu sou a primeira pessoa a ser alfabetizada na minha família, ninguém foi alfabetizado, a gente nunca teve oportunidade. Eu vou contando para mim essas historinhas, de que a crise é difícil, de que negro não tem valor, de que negro sempre é rejeitado, é excluído, etc, 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 etc. E nunca assumi a responsabilidade de que quem tinha que suprir as minhas necessidades de sucesso, de amor, de reconhecimento, seria eu mesma, eu seguia à margem. Quando eu comecei a entender isso, olha eu aqui, né, gravando uma palestra para vocês. Isso é muito sério, gente, porque antes, de fato, eu era tão tímida, eu tinha tanto medo da opinião dos outros, do julgamento dos outros, de como as pessoas iriam me tratar, porque eu era negrinha, que a minha voz nem saía. Eu brinco, falo assim, eu tenho esse vozeirão todo, ele estava todo fechado aqui dentro, porque eu achava que eram os outros que tinham que me aceitar, e não eu mesma. Então, desenvolver a sua Batman interior é você parar de colocar a culpa nos outros. É você ter autorresponsabilidade. Eu peguei aqui, não sei se vocês já viram ou não, eu vou ter que fazer uma colinha aqui, tá, gente? As 6 leis da autorresponsabilidade que foi desenvolvida por Paulo Vieira, né? Eu li o livro dele, eu fiquei encantada. Desenvolver a sua Batman interior é você seguir essas 6 leis.
Anota aí, pega papel e caneta e anota. Se for criticar, cale-se. Né? É tão fácil para a gente criticar, a gente está sempre criticando o governo, criticando a economia, as pessoas, mas a gente pouco faz, né? Então, se for para você criticar a você mesmo, ou as pessoas ao seu redor, cale-se. Se for reclamar, dê sugestão. Gente, é impressionante, né? Como a gente tem, existem pessoas e a gente mesmo murmura, reclama o dia inteiro de tudo e de todos. Mas a gente não olha para a solução, a gente não olha para a sugestão, né? E isso vai fazendo a gente ficar encaracolado, né? Dentro de nós mesmos. Então, se você for reclamar, lembra disso. Dê uma sugestão. Se for buscar culpados, busque a solução. Então, ao invés da gente, se a gente olha para a vida assim, olha para o nosso negócio, por exemplo, não estou vendo saída, porque eu não estou conseguindo cliente, porque o país está em crise, por exemplo, ao invés de eu buscar o culpado, eu vou buscar a solução. Como que eu posso melhorar isso? Né? O que mais é possível para mim nessa situação? Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Gente, uma das coisas que mais bloqueiam a gente ao chegar o 5 a gente mesmo e com os outros no nosso negócio é ser vítima. Porque quando eu sou vítima, eu estou terceirizando a minha felicidade, a minha vida, quem eu sou, para uma terceira pessoa que talvez a gente nem sabe direito quem é. A gente não sabe nome. Para alguém, para alguma coisa, para alguma situação. Então, deixar de ser vítima é você se colocar num espaço de dizer assim, eu posso, eu consigo, eu mereço, bola para frente, vamos lá, eu vou ser vencedor nesse negócio. Eu vou fazer acontecer. Eu vou entrar na arena da vida, mesmo que eu esteja com o rosto manchado de poeira, suor e sangue, eu vou lutar bravamente. Bom, se for justificar seus erros, aprenda com eles. Uma das coisas que também nos faz desistir é quando a gente erra. A gente tem um medo tremendo do fracasso. E a gente coloca diante de nós a necessidade de a gente ser perfeito. Né? Colocar a máscara da perfeição é até bonitinho, mas na realidade isso não acontece. Então, quando a gente justifica demais os nossos erros, a gente não encontra saída para eles. A gente não aprende com eles. E a gente tende ao quê? A repetir o mesmo padrão negativo. Então, se você for justificar os seus erros, aprenda com eles, beleza? Se for julgar alguém, julgue a atitude da pessoa. O que é isso? Quando eu estou julgando alguém, eu julgo uma coisa que a pessoa fez para mim, e a gente entra nesse processo de julgamento, né? E essa sexta lei, ela está nos dizendo o seguinte, não julgue a pessoa. Isso é compaixão, né? Não julgue a pessoa. Julgue o ato que ela fez. Né? O ato que ela fez está errado. Isso não significa que ela seja aquilo. Ela mentiu para você. Não significa, o ato de mentir está errado. Não significa que ela seja mentirosa. Mas ela mentiu mais de uma vez. Mas aí ela tem um padrão que precisa ser cuidado lá, que é ela, tem que se tratar. Mas não julgue a pessoa. Legal isso, né? Então, desenvolver a sua Batman interior é o seguinte, é você assumir o compromisso de entrar na arena da vida, ser responsável pelos seus atos, pelas suas ações, pelos seus erros, mas também pelos seus fracassos, pelos seus erros, seus fracassos, mas também pela sua vitória. É você se comprometer com você mesmo, ser autorresponsável e saber que aquilo que você semeia, você colhe. Então, se eu sei que aquilo que eu semeio, eu colho, eu vou lançar, vou semear sementes daquilo que eu quero colher. Se eu quero colher alegria, eu preciso semear alegria. Se eu quero colher sucesso, eu preciso saber que eu preciso acordar mais cedo, eu preciso saber de tudo que eu preciso planejar, que eu preciso fazer meta, que eu preciso me dedicar. Ok? Então, quando eu desenvolvo essa segunda estratégia, ela me leva para uma terceira, que é reenquadrar o seu panorama. É ressignificar a vida. É quebrar determinados paradigmas, criar novos paradigmas para você. É mudar as suas crenças, né? As nossas crenças, a gente diz que as crenças são profecias autorrealizáveis.
Se eu não fizer esse processo lá do começo de autoconhecimento, de buscar a responsabilidade para mim, eu não vou conseguir identificar as minhas crenças negativas. E para eu chegar no sim comigo mesmo, eu preciso mudar isso. Né? A crença de achar que eu sou inferior simplesmente pelo meu tom da pele. Infelizmente, gente, isso é real. Né? Então, reenquadrar o seu panorama é olhar a vida de um novo espaço, de um novo lugar. É lançar um olhar diferente sobre as coisas. E para isso você precisa mudar as suas crenças. Eu acredito que aqui vamos trabalhar em outras palestras mais sobre as crenças, né? As crenças limitadoras, as crenças negativas, e são as nossas crenças que acabam criando a nossa realidade. Como que eu sei se o meu panorama, ou seja, aquilo que eu estou vendo sobre a vida, está negativo ou não? É só você se perceber o que você tem comunicado. Né? O que você tem falado sobre o seu negócio? Você tem falado que a vida é boa ou que a vida é ruim? Você tem falado que empreender é bom, empreender é difícil demais, nunca dá certo, isso é só para quem nasceu em berço de ouro. Quais são as histórias que você tem contado? O que você tem comunicado? E comece a mudar essa comunicação. Comece a ser mais comprometido com a tua palavra. E comece a ter uma linguagem, um falar mais assertivo, mais positivo. Reenquadrar o seu panorama é isso. É enxergar em especial aquilo de errado que deu lá atrás na sua vida, aprender com aquilo, tirar as coisas boas e projetar de uma forma diferente aqui para o seu presente ou lá para o seu futuro. Né? Mas é necessário para a gente chegar, para a gente se permitir, a gente começar a fazer essa limpeza das nossas crenças negativas, identificar quais são, se perguntar no que eu acredito, quem eu sou, o que eu sou capaz, o que eu mereço. Né? As crenças de identidade, de merecimento, de capacidade, elas, no conjunto, elas dizem respeito à nossa autoestima. Né? E quando eu consigo mudar a visão disso, reenquadrar o meu panorama, eu vejo a vida com muito mais leveza, com muito mais alegria. Eu compreendo que entrar na arena da vida, entrar no jogo de viver, me é possível sim vencer, porque eu estou tirando do meu caminho os obstáculos. E esses obstáculos podem ser, sim, as nossas crenças e os nossos paradigmas. E, olha só, quando eu me coloco no meu lugar e sei quais são as minhas necessidades e tenho a autorresponsabilidade sobre isso, fica muito mais fácil eu reenquadrar o meu panorama, olhar para a vida de uma forma diferente. Ok, o quarto passo, manter-se no presente. Gente, a oportunidade está acontecendo agora. Nesse exato momento em que nós estamos falando, você pode estar tendo insights, pode estar acontecendo várias situações ao seu redor, que são oportunidades para você fazer melhor o seu negócio. E muitas vezes a gente está preso lá no passado, com dozinha da gente, sofrendo aquilo que passou, aquilo que não deu certo, olhando lá para trás e se apequenando diante da vida, ou então ansioso, preocupado, pensando lá no que eu vou fazer, como que eu vou pagar as dívidas, será que vai dar certo esse negócio? Muito focado no futuro e perdendo as oportunidades, porque a vida está acontecendo agora. Né? É no presente. Então, qual que é a minha sugestão para você aqui? Cara, para um pouquinho, respira, centraliza, se conecta com o seu interior, se conecta com a força maior que você acredita, no meu caso é Deus. E o que se coloca no presente, no agora? Observe. Limpa a mente, silencia, observe o agora. Talvez a grande oportunidade da sua vida esteja aí na sua frente. Mas você não consegue ver. Por quê? Está olhando no retrovisor ou está olhando demais para frente e não consegue enxergar o movimento que está acontecendo neste momento. Então, estar no presente vai me ajudar a me permitir brilhar, expressar quem eu sou,
Porque estar no presente vai trazer a mim, vai me permitir ver, enxergar as possibilidades, as infinitas oportunidades que estão ao meu redor o tempo todo e que às vezes eu não consigo ver porque estou preso demais, ou no passado, ou no futuro. Né? Isso é muito legal, não é, gente? E, por fim, aqui, respeitar os outros. No primeiro passo, a gente se colocou no nosso lugar. Agora, a gente precisa se colocar no lugar do outro. E isso é gerar empatia, é ter um sentimento um pouquinho mais nobre que a empatia, que é a compaixão. Se colocar no lugar do outro com esse olhar de compaixão é quando eu percebo e eu observo que aquela criatura que está ao meu redor, ou que está lá longe, que me faz tão bem, ou que não me fez tão bem, ou que me causou mal, ou até mesmo o meu cliente, né? A pessoa que eu estou vendendo o meu serviço, ou o meu produto, o meu consumidor, eu olhar para ele com compaixão, com empatia. E saber respeitar o tempo que ele vive, a história dele, as questões pelas quais ele passou ao longo da sua vida, saber respeitar a opinião do outro. Né? A gente fala sempre, tem uma frase que é bem comum aí, dizer que, o que você prefere, ter razão ou ser feliz? É você se desapegar das suas verdades e se colocar, enxergar e respeitar o outro. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fiz terapia, e a minha psicóloga, Daiane, eu fiz terapia justamente por conta que eu trazia muitas marcas, muitas feridas, pela questão de ser negro, pela questão dos bullying que eu sofri, dos preconceitos e tal. Eu precisava me livrar disso, fui procurar uma psicóloga, ela me ajudou muito no meu processo. E ela dizia assim, Carmen, por detrás de todo algoz existe uma vítima. A primeira vez que eu ouvi isso, Deus, causou uma estranheza dentro de mim, porque era incapaz. E olha só, eu já tinha uma caminhada toda dentro da igreja, né? Com grupos de jovens, com oração, leitura da Bíblia. Eu achava uma pessoa de fé, bondosa, mas quando ela me disse que todo algoz é também uma vítima, e que eu preciso me colocar, respeitar, perdoar, amar, da maneira que for possível aquela pessoa, eu bloqueei. Sério mesmo. Eu disse, não, não é possível. Né? Como que eu vou entender que existe uma vítima atrás de uma pessoa que pega o chicote? Mas sim. Então, respeitar o outro ajuda a chegar ao sim, a eu me permitir. Porque eu vou olhar para o outro sem tanto julgamento. Inclusive, eu acho que eu não falei isso, mas lá no nosso primeiro passo, quando a gente se coloca no nosso lugar também, é olhar para nós, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para as nossas necessidades, sem julgamento. E se colocar no lugar do outro, respeitar o outro, é sim manter a sua integridade, manter a sua opinião, aquilo que você pensa a respeito daquilo, tudo, a sua verdade, mas sem impor, sem projetar ela sobre aquela pessoa. É você simplesmente respeitá-la. Né? E aí, nesse processo, envolve empatia, compaixão, perdão, aceitação, sei lá, laços, né? Laços de amor. Isso é muito, muito poderoso, muito incrível. Difícil se colocar no lugar do outro, mas isso me permite expandir o meu ser de uma tal maneira que eu já não vejo o mundo, as pessoas como os meus inimigos. Entende? Ele faz parte de um todo. E eu consigo respeitar cada um no seu lugar. Eu consigo respeitar as diversas religiões, as diversas opiniões, as diversidades. Eu acho que essa é uma coisa que falta muito no nosso mundo. Né? É muito difícil para a gente aceitar o diferente, por isso que tem um embate. Essa é uma das grandes causas do racismo no mundo, não respeitar o outro, a pessoa do outro, o espaço do outro, quem ele é, a mentalidade dele, naquilo que ele acredita.
E isso pode trazer para nós uma paz incrível. A gente não precisa ficar guerreando entre nós, né? Quando a gente aprende a respeitar o outro. Então, isso é incrível, ao meu ver. E, por fim, aqui, o último passo para você chegar ao sim com você mesmo, para você se permitir brilhar e despertar todo o seu potencial, a sua voz, os seus pontos fortes, aquilo que você pode entregar para o mundo, ser você na sua autenticidade, ser luz aonde você tem que ser luz, é não ter medo da sua luz, aceitar sim a sua sombra, mas saber que a sua luz sobrepõe a sua sombra, é você aprender a dar e receber. Ninguém dá aquilo que não tem, né, gente? E o equilíbrio, essa lei de dar e receber, é uma das leis do amor que tem na constelação familiar. O meu pai me dá, eu recebo, dou de volta para ele e distribuo para as outras pessoas. Essa é a dinâmica da vida. Dar, receber, é fazer esse movimento para que o fluxo ele seja cada vez maior e aumente. Dou, recebo. Nós tendemos a dar muito, né? Eu disse a vocês que eu sou cristã católica e dentro do seio da igreja que eu cresci, eu aprendi que a gente precisa se entregar ao outro, se ofertar ao outro, se dar por inteiro. E isso, gente, é libertador. Sim, é uau! Quando eu me abro, me dou ao outro, quando eu me coloco à disposição do outro para ajudá-lo, enfim, é incrível a cura que isso pode trazer em mim. Mas se eu só dou, se eu só sei dar, e eu não me abro para receber, olha que egoísta que eu estou sendo, né? Porque eu não estou permitindo com que a outra pessoa também se abra para o fluxo da vida. Eu não estou permitindo também que a outra pessoa ela aprenda a reconhecer o valor dos outros. Então, para que a vida tenha esse equilíbrio e para que você chegue ao sim com você mesmo, é preciso aprender a dar e receber. Dar e receber. Então, essas estratégias, lógico, a gente discorreu elas muito rápido. Cada uma delas dá um curso, né? Cada uma delas dá uma aula, dá um curso inteiro. Mas eu as coloquei aqui simplesmente para você começar a ter uma abertura maior da sua consciência sobre como chegar ao sim com você mesmo. Ou seja, você precisa se conhecer, você precisa deixar a autocrítica e ir buscar o autoconhecimento. Você precisa deixar o sentimento de culpa e se responsabilizar. Você precisa mudar as suas crenças, mudar o seu panorama, mudar alguns paradigmas. Você precisa manter-se no presente. Sim, o passado é importante para a gente aprender com ele. O futuro é necessário que a gente planeje ele para chegar lá, mas a vida acontece agora. Então, você está no presente, é você respeitar o outro. Entender que tudo que eu faço, ele acaba voltando para mim, que nós somos um todo. E se eu sou um todo, eu faço mal para a outra pessoa, eu rejeito aquela outra pessoa, eu excluo. No fundo, eu estou fazendo tudo isso para mim mesma também. E, por fim, aprender a dar e receber. Então, esses 6 passos vão te ajudar a se permitir brilhar. Ou seja, se permitir ser você mesmo. Se permitir vir à tona a sua luz. É o seu chamado, a sua missão, o seu propósito, a razão pela qual você nasceu. Você não nasceu por nada. Você está aqui por alguma coisa. É você despertar tudo isso. E, enfim, encontrar plenitude. É saber que, ora, vai errar, vai fracassar, mas a vida continua. Por quê, gente? Porque a vida... Eu lembro de uma canção que eu gosto muito mesmo, né? Eu não consigo lembrar o nome, mas ela tem uma frase que diz assim: viver e não ter vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Porque a vida é bonita e é bonita. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você. Chegue ao sim com você mesmo. Se você quiser, pega papel e caneta, escreva uma lista de tudo aquilo que você quer se permitir realizar, experimentar, viver, fazer, esquecer,
deixar ir, limpar, descartar, sabe? Então, faz por categoria, ó, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu vou buscar e o que eu vou deixar, por exemplo. Faça uma lista escrevendo assim, eu me permito perdoar fulano, por exemplo. Eu me permito ser o número 1 no meu segmento aqui no meu negócio. Eu me permito, a partir de hoje, fazer exercício físico, cuidar melhor da minha saúde, me amar mais, ser amado. Gente, maravilhoso isso, né? Eu me permito ser amado. Gente, era isso, tá? Faça a sua lista de permissão. Eu vou deixar um PDF aqui com o exercício de autorização, que é um que eu costumo fazer para mim mesma no começo do ano, que é uma carta mesmo de autorização, se você quiser fazer, para que você se permita brilhar, colocar para fora todo o seu potencial. Eu quero finalizar lendo para vocês mais um poema. Vocês perceberam que eu gosto bastante de poema, né? E dizer assim, olha, que lembra sempre de uma coisa, o amor começa comigo, a vitória começa comigo, o sim começa comigo, tá bem? Então, eu vou ler esse poema para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Ele se chama A Vitória da Vida. Pobre de ti, se pensas ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas em ti não crês? Tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esboroa-se em fracasso, ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes mesmo de haver a luta começado. Pensa em grande e os teus feitos crescerão. Pensa em pequeno e irás depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em sua mente. Fraco é quem fraco se imagina. Olhar ao alto o que alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos olhos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe o mais forte o disco lança. Mas o que certo de si vai firme em frente com a decisão firmada em sua mente. Amado nervo, que a decisão que você toma hoje seja a decisão de viver com ousadia, de entrar na arena da vida, de entrar no jogo da vida, começando por si, conquistando o sim em você mesma, em você mesmo. É isso que eu desejo para você. Sucesso e paz. A gente se vê por aí. Paz e bem.